Boa tarde a todos. Hoje a Gazeta do Povo dá início a uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Estado. Foram convidados os 4 candidatos com representatividade no Congresso Nacional. Estamos aqui hoje com o nosso primeiro convidado, o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito de Curitiba, Roberto Requião, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Luciana Cristo, estou aqui ao lado dos nossos colegas Roger Pereira, colunista de política estadual, e Fábio Calçavara, repórter da equipe de Paraná da Gazeta do Povo, que integram a equipe que cobre a política e a eleição de 2022 agora. Então, candidato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar aqui para expor as suas ideias e explicar para a gente por que o senhor pode ser a melhor escolha para o eleitor do Paraná. E pode falar, por favor. Prazer, Luciano, bater um pouco com você, com o Roger e com o Fábio. Eu sou candidato ao governo do Paraná porque eu percebi que o Paraná está sem governo. Nós temos um governo que dá isenção fiscal para as grandes empresas secretamente. Dinheiro público usado secretamente, já há uma presunção absoluta de desonestidade no sistema brasileiro. Cobra impostos pesados dos pequenos empresários. Não tem nenhuma identidade com o povo, nem solidariedade com as pessoas. Hoje, Luciana, a população no fim do mês não sabe se paga a conta de água e de luz, que são verdadeiros roubos, e eu digo isso com a autoridade de quem foi ex-governador e sabe como é que se formula um preço, ou paga a conta de comida para pôr na mesa da família. Nós não temos governo no Paraná, e o governo vive de mordomias. Você sabe que o Rato está dando milhões de reais para o pai dele no SBT? É uma imoralidade absoluta. Até junho do ano passado, foram cerca de 20 milhões de reais. Ele diz, estou acabando com as mordomias. É uma falsidade absoluta. Vai para a televisão e tira fotografias ao lado da ponte nova entre o Paraguai e Itaipu, o nosso lado, Foz do Iguaçu. Aquela ponte foi decidida no governo da Dilma e do Lula. E ela foi autorizada pelo Marum, lembra daquele deputado que foi presidente de Itaipu rapidamente quando o Samex saiu? Ela é paga pelo Paraguai e pelo Brasil, através de Itaipu, que está com uma folga de caixa. O governo do estado foi convidado para fazer a licitação porque Itaipu não tinha um departamento adequado para isso. Ele tira a fotografia do lado de obras do acordo de leniência do Ministério Público com uma concessionária de pedágio. Você veja bem, o roubo do pedágio é uma coisa tão grande. O meu filho, o Requião Filho, o Arilson e o Lemos fizeram uma investigação na Assembleia com especialistas, com técnicos, e só nos degraus, você sabe o que é o degrau? O degrau era um aumento do preço da tarifa que era dado na medida que um concessionário tivesse feito uma duplicação ou um viaduto. Só nos degraus foram 10 bilhões a mais. Degraus que não foram construídos. Mas você veja, foi possível isso por quê? Porque o DR não protestou. Devia ter visto que não tinha obra. E a agência reguladora do Estado também não protestou. E o governador não protestou. O Ministério faz um acordo de 1 bilhão. Mas o furo foi de 10 bilhões. Ele vai tirar fotografia. É uma falsidade absoluta. É uma farsa esse processo eleitoral. E eu sou candidato a governo em nome do Paraná. Eu quero ver se acabo com essa tapeação toda. É o pior governo da história do Estado. Por isso, eu me candidato. Com a minha experiência, fui governador 3 vezes. Lembra que você pagava uma tarifa de água quando era governador, naquela crise de 2007 e 2009? Era o menor preço do Brasil. Eu baixei o preço e do ponto de vista da população, congelada. O Tribunal Regional Eleitoral diz que eu não posso falar em congelado, porque eu não congelei, eu utilizei um artifício contábil para dar um desconto no pagamento. Isso é de deixar você desesperado com o judiciário brasileiro também. É claro que eu utilizei uma maneira técnica para deixar o povo sem pagar. Do ponto de vista do povo, estava congelado. Hoje é a maior do Brasil. Para onde vai o dinheiro dos lucros fantásticos, Fábio? Da Copel? Você tem ideia? Quem são os sócios da Copel que estão levando esse dinheiro? Bombeiros e policiais do Estado americano. Ford,
Caterpillar, fundos de pensão de estrangeiros, e o rato vendeu a Copel Telecom, que dava lucro, e com a qual eu pus internet em 2.200 escolas. Para onde é que foi a grande parte desse dinheiro? Para os acionistas. Eu fiz com congelamento meu, embora o judiciário queira que eu não diga congelamento, eu acho de uma violência isso, de uma ignorância, de uma insensatez absoluta. Eu fiz 3 usinas hidrelétricas com o menor preço do Brasil. Não fazem nada, mas cobram absurdos. Eles dizem agora, a Copel é propriedade do mercado, é dos sócios privados. Copel foi fundada, Roger, em 1954 pelo Bento Munhoz da Rocha para eletrificar o Paraná, com qualidade e preço baixo para as nossas indústrias e para a melhoria da condição de vida das pessoas. Não há governo no Paraná, uma farsa. Agora, o pai está ganhando muito. Diz que já comprou a televisão SBT do Paulo Pimentel e anuncia que quer comprar do Silvio Santos. Eu acho bacana isso. Eu gosto do Ratão. Ele é um belo comunicador popular, mas falta o raio da sensibilidade e a responsabilidade social. Candidato, o senhor reiteradamente vem falando do Lula, pedindo voto no Lula, dizendo que o novo Lula está melhor do que o anterior, aprendeu com os erros, melhorou, vamos dizer, de uma certa forma. O Requião de hoje, em relação ao Requião que já foi governador, melhorou também? O que o senhor diria, se tivesse a oportunidade, para o Requião que já foi governador, dos erros que o senhor cometeu, que não quer cometer de novo? O senhor... Fala você nos erros. Eu falo na minha evolução. Fui governador 3 vezes. Depois disso eu fui presidente do Parlasul, com sede no lado brasileiro do Parlasul, com sede em Montevidéu, do Parlatino no Panamá, e fui presidente da Eurolat, 45 países. A minha sede era em Bruxelas. Eu dialogava com os donos da economia no mundo, os dirigentes dos países mais importantes. Eu aprendi muito. Eu cresci nesse processo, como o Lula cresceu. Eu digo que o Lula mudou porque ele era um menino pobre que nasceu em Caetés, morava em Garanhuns, de repente o pai morre, a mãe põe o Lula num caminhão, caçamba aberta, e numa semana ele vai para São Paulo. Chuva e sol. Faz um curso do Senai para ser torneiro mecânico. Passou fome. Morou num quarto que tinha uma pequena cozinha com 13 pessoas. Sabe o que é ganhar um salário miserável e não conseguir sustentar a família. Como torneiro mecânico, arranja um emprego e participa do movimento sindical. Vai aprendendo as coisas, cresce no movimento sindical. No movimento sindical, de repente, tem a chance de um contato com a Alemanha, com a social-democracia. Aprende muito como a social-democracia agia em favor dos trabalhadores. Comanda em 79 aquela greve dos metalúrgicos no meio da ditadura militar. Ele estava crescendo, aprendendo, se instruindo. Funda o PT, vira presidente da República. Todo mundo tem erros e acertos. A Luciana tem, o Roger tem, você tem, Fábio. Agora, os erros são chamados de experiência. O Lula hoje é o cara que entendeu que a Lava Jato surgiu não para tirar o Lula da presidência, para tirar do Brasil a Petrobras, a Eletrobras, para tirar direitos do povo brasileiro, do trabalhador, acabar com a aposentadoria, tirar todos os direitos sociais conquistados pelo Ocidente nos últimos 30, 40 anos. O Brasil se transformar numa colônia, ele entendeu isso. Eu sou amigo pessoal do Lula. Agora, se você disser o lulismo é uma religião, eu não sou convicto, eu não sou discípulo. Mas eu conheço profundamente e tenho uma confiança absoluta que hoje é um baita quadro da política nacionalista. Tem identidade com o povo, tem solidariedade, tem amor pelas pessoas. E ele é a única saída que nós temos para voltar o processo democrático na República. E o senhor, em relação aos seus mandatos anteriores? Mesma coisa. Eu aprendi muito. Fiz mandatos que não me causam tristeza. Eu tinha mais de 80% de aprovação. Agora, eu fiquei 12 anos fora do governo. Eu fiquei militando na política internacional, inclusive, como eu disse a você, Panamá, Uruguai e Bruxelas, na Bélgica. Você tem que entender que hoje um eleitor, no meu governo, tinha 8 ou 6 anos. Então eu fiquei desconhecido. Mas, de repente, me atrapalharam o contato com a população. Vou contar para vocês aqui um deslize, talvez, Luciana. Ou seria alguma coisa mais séria. Eu organizei aqui em Curitiba o maior comício da história do Paraná.
foi igual ou superior ao comício das diretas, que também fui eu que organizei, eu era presidente do PMDB. E eu trouxe o Lula para lançar a candidatura dele. De repente, não mais que de repente, eu ligo a Globo à noite. Eles falam, o Lula esteve num comício no Paraná acompanhado de companheiros petistas. Ignoram a minha presença e o fato do comício ser meu. Não tinha candidato a governador do Paraná. O que você acha que é isso? É uma incompetência absoluta? Ou é um medo tremendo de um governador sério? É uma pergunta que eu deixo para os três. Vamos inverter aqui o jogo da sabatina? Não peço que vocês respondam. Não quero comprometer o emprego de cada um. O senhor governou o Paraná por 3 vezes, como o senhor mesmo já frisou aqui. Sempre pelo PMDB, partido que o senhor fundou e que foi filiado, foi o seu único partido na sua trajetória política até o ano passado. Agora o senhor está no PT e o PT nunca governou o Paraná. O senhor acha que só o seu nome é suficiente para o eleitor paranaense quebrar essa resistência ao PT? Eu acho que há uma resistência provocada pela mídia. Eu acho que o PT, como todos os outros partidos brasileiros, cometeu erros. Você não vai me pedir aqui para defender o Palocci. Eu quero ver ladrão de dinheiro público na cadeia. Mas tem gente porreta. Na minha primeira eleição para prefeito, apareceu uma menina no estúdio de gravação e fez um apelo pela minha candidatura. Eu vim a conhecer pessoalmente essa menina 7, 8 anos depois. É a Gleisi. Então, me ajudavam nisso. E o meu governo teve secretários do PT porretas. O Enio Verde foi o meu secretário de planejamento. O Bianchini foi meu secretário de agricultura. Maravilhoso, modesto, trabalhador. O padre Roque trabalhou comigo na Secretaria Social. O PT trabalhou comigo. E eu fiz um governo plural. Eu tinha os tucanos de bico vermelho, você lembra? Gente boa também. Um governo competente. Hoje é uma molecada que não tem responsabilidade alguma. Eu nem lembro do nome de um deles. É um governo que capturou prefeituras com pequenas doações. Os prefeitos de hoje, Fábio, não sabem que com essa isenção de 17 bilhões para as empresas multinacionais, eu não sei quais são, porque é segredo, dizem eles. É uma imoralidade absoluta esse segredo. As prefeituras perdem 25% do recurso que é das prefeituras. Quem é que pode dar um benefício de 17 bilhões de reais e não dizer para quem nem por quê? 4 mil cargos em comissão, é a tropa de base da campanha deles, ganhando à custa do Estado e trabalhando. Isso é uma moralidade absoluta, nós temos que acabar com isso. E o ratão, sempre alegre, né? O pai, meu amigo, diga-se de passagem, ganhando perto de 20 milhões de reais até junho do ano passado, e sei lá se não triplicou esse dinheiro esse ano. Candidato, no seu plano de governo tem menções a políticas para a população LGBTQIA+, e menções de políticas para trabalhadores, só que bem mais para esse primeiro público do que para os trabalhadores. Qual dessas áreas vai ter mais atenção no seu governo? Eu acho que você não leu bem o meu plano de governo. Eu tenho um plano de governo, uma documentação de 5, 6 páginas, e tem uma proposta das bases que me apoiam, do Partido Verde, do Partido PCdoB e das bases do PT. O meu plano de governo é a cabeça do processo. O resto são sugestões das bases políticas. Inclusive, eu estou na linha em relação ao SBT, ao LGBT, do Papa Francisco. Você conhece o Papa Francisco? O nome dele é Jorge Bergoglio. Ele assumiu e perguntaram o que ele achava do homossexualismo e disso tudo. Ele não disse nada. Mas ele fez um lanche no Vaticano, convidou todos os movimentos. E o que ele disse é o seguinte: Deus assim criou as pessoas, não sou eu que vou contestar. Ele não participa de passeata gay, nem de orgulho gay, mas ele trata as pessoas com respeito. É o que eu faço. E a minha posição a respeito disso é exatamente a posição do Papa. Se Deus os criou assim, se você é assim, não sou eu que vou contestar. Eu acho que a sua genética foi definida num plano divino e eu vou apenas respeitá-lo. Gay ou não gay, respeito como pessoa. O seu plano fala que é um documento aberto, que estaria aberto a sugestões durante a campanha. Vai atualizar mais alguma coisa? O que o senhor... Não, então, o plano está bem feito. Eu já fui governador, Fábio. Eu vou ser governador como eu fui. Eu vou cuidar das pessoas, eu não vou cuidar das multinacionais dando isenção e ferrando o povo do Paraná. Eu não vou roubar o povo que está numa crise econômica tremenda com tarifas de água e de luz fantásticas.
Eu serei um governador melhorado porque aprendi mais, porque tenho mais experiência e tenho uma equipe muito diferente dessa molecada que está mandando no governo do Paraná. Eu não sou governador por mim, eu já fui 3 vezes. Eu sou governador pelos paranaenses, pela minha lealdade com o povo. Eu digo sempre, as pessoas que querem enriquecer, comprar redes de televisão, fábricas imensas, dinheiro, fundos de investimento, vão conseguir ser enterradas na avenida principal do cemitério, mas não deixarão mais nada para os pósteros. Eu, com a experiência que eu adquiri como governador, como a que adquiri depois na política internacional que eu participei, eu aprendi para influir no estado do Paraná e melhorar a vida de meus filhos, de meus netos, dos netos e filhos de vocês e dos paranaenses. Eu estou na linha do Papa Francisco. O capital não pode comandar o mundo. Você já leu a Bíblia? Não se pode servir a Deus e a Mamon? Roger, sabe o que quer dizer Mamon? Não é nem outro Deus, nem o diabo. Mamon, Luciana, é uma palavra hebraica, quer dizer dinheiro. O dinheiro pode ser bom se ele melhorar a vida da gente, levantar a tecnologia, dar empregos, acesso à saúde e à educação. Mas o dinheiro não pode comandar um mundo na mão de muito pouca gente que recebe do ratinho 17 bilhões de isenção fiscal, mas não dá um aumento para uma servente de uma escola. Não é aumento, perdão, pelo erro da palavra. Não dá uma correção de salário. Está privatizando a base da educação, que custava 300 milhões, a privatização levantou para 500. Quem é que está ganhando 200? Hein, Ratinho? Responda aí. E falando em melhorar a vida das pessoas, hoje o Paraná ainda é muito desigual. A gente tem, segundo um levantamento recente da Fundação Getúlio Vargas, quase 2 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza, com menos de R$500 por mês. E 1 milhão de pessoas sem comer. Exatamente. Qual é a sua política, qual é a sua proposta para a gente tornar o estado do Paraná menos desigual e trazer mais, tirá-las da linha da pobreza? Em primeiro lugar, o maior patrimônio do município do interior é a pequena propriedade rural. O pessoal chama, viu, Fábio, de propriedade familiar rural, eu não chamo. E quando eles chamam de propriedade familiar rural, isso induz uma ideia que vão dar uma meia dúzia de galinha para eles, uma cabra e um bode, e eles vão plantar uma horta para poder comer. Não, eu quero ver isso se transformar numa pequena empresa rural, com a diversificação da produção. Esse pessoal é maravilhoso, porque se eles não existissem, não existiam os municípios. E não existiam as cooperativas que fazem o alarde do agronegócio. Então, eu quero transformar as pequenas propriedades do Paraná num exemplo para o Brasil e para o mundo. O Estado vai dar a mão, vai fazer empréstimos, fomentos. E eu fiz alguma coisa semelhante no passado com grande sucesso. Nós paralisamos o êxodo rural, Fábio. Acabou o êxodo. E nós queremos acabar de vez com o êxodo rural. Lembra? Trator solidário. Lembra? Fundo de aval. Diminuição do preço da energia elétrica das 9 da noite às 6h30 da manhã. Não é uma diminuição, não é uma brincadeira de ratinho. Era 75% a menos. E nós fizemos a agricultura crescer, abandonaram isso tudo. Eu vou reduzir o imposto das pequenas empresas. Lembra? Das microempresas? 0, vai ser 0 de novo. As pequenas eu baixei de 18 para 2,5 em média. Sabe por que eu fiz isso? Porque as pequenas empresas e as micro são responsáveis por 80% dos empregos em Curitiba, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Isto gera emprego. Daí eu criei, com a proposta de um velho colega do PT, com o qual eu trabalhei no começo da minha jornada como advogado, Edésio Passos. O Edésio me levantou o assunto, sugeriu, e eu criei o maior salário mínimo regional do Brasil. Então eu dizia para esse empresariado todo, eu vou reduzir o imposto de vocês. Vocês estão pagando 18 mil reais por mês, vão pagar 1.000. Mas vocês vão manter os empregos e vão pagar o salário mínimo regional, que é o mais alto do Brasil. Nós conseguimos bater o recorde brasileiro de emprego com carteira assinada. Não essa farsa que dizem hoje aí dos CNPJ, pessoal fazendo entrega de comida que não pode comer. Sente o cheiro, mas não come. Mas transporta e não ganha nada. Não tem aposentadoria, não tem garantia nenhuma. Nós estamos vivendo uma barbárie. E é isso que me faz participar da política. Estou nessa luta por isso. Mas não é a eleição que me comove. O que me comove é o futuro do Brasil. O futuro do Paraná. É muito mais importante que uma eleição essa luta. Querem transformar o nosso país numa colônia. Agora, no fim disso tudo, o ratão compra o SBT e o povo morre de fome.
O pedágio, senador, foi tema de campanha eleitoral, acho que de praticamente todas as campanhas eleitorais que o senhor disputou para o governo do Estado. O senhor anunciou recentemente, já tem um acordo com o candidato a presidente Lula para retirar esse edital que tá hoje tramitando no Tribunal de Contas da União e para fazer um pedágio apenas de manutenção. Esses 44 bilhões de obras que estão previstos nesse atual edital são dispensáveis? Roger, como é que você me faz uma pergunta dessa? Você é um jornalista importante, né? O cara da política da Veja, não é isso, Fábio? O que aconteceu com o dinheiro das obras do pedágio nesses últimos 25 anos? Os degraus, o que aconteceu com os degraus? Que era a falácia do investimento. Eles não ocorreram, mas o preço foi cobrado. Isso é um bando de ladrões. As estradas do Paraná e do Brasil são construídas com dinheiro público de imposto. É uma falácia isso que vão construir com dinheiro roubado do povo. E esse dinheiro do pedágio levanta a inflação. Eu faço o mercado, Fábio, com a minha mulher toda semana. Cada vez o mesmo dinheiro compra menos comida. E é puxado por quê? Pela tarifa de água, pela tarifa de luz, pela tarifa do pedágio, que parou agora porque o contrato acabou. Nós temos que viabilizar o pedágio nesse momento terrível que nós vamos viver. Você já percebeu que com essas benesses do Bolsonaro de reduzir impostos e desarmar estados, nós vamos ter uma recessão brutal depois das eleições? Nós temos que cuidar das pessoas. Não é dessa fantasia, o pedágio vai investir. Vai investir porra nenhuma, o Roger. Ele vai cobrar absurdos e não vai fazer nada como já fez, como já não fez. Então vou fazer um pedágio de manutenção, acertei isso com o Lula. Nós vamos cobrar uma pequena fração. E por que eu faço o pedágio de manutenção? Eu quero acabar com isso. Mas eu acho que a crise vai ser tão grande que nós precisamos, de alguma forma, tapar os buracos, ter uma ambulância na estrada para quando a Luciana for viajar, uma desgraça de um acidente, ter assistência imediata, e o pessoal cortando o mato e mantendo as estradas. Então é um pedaginho de manutenção. A Dilma fez isso para Florianópolis, numa estrada que eu dupliquei até a Garuva e o Kleinenbing duplicou para lá. Esse pedágio foi o mais barato do Brasil. Agora eu quero tirar a concessionária. Para que por uma concessionária que vai contratar uma empreiteirinha para fazer uma obra e ganhar uma fortuna por ter contratado? O Estado não pode contratar diretamente? Se precisar, eu quero acabar com a patifaria. As minutas desses editais já estão no TCU, em vias de ser aprovadas. O senhor não teme que depois da eleição e antes do fim do ano se aconteça alguma dessas licitações? Eu não temo nada. Eu acho que o Lula vai ganhar a eleição, acaba aí o troço. Eles querem fazer isso no ano que vem. E por que quer? Você lembra da minha primeira candidatura? Quantos anos você tem, Roger? 39. 39. Então deve lembrar. Eu bati no pedágio que o Lerner tinha instalado no Paraná. Bati duro, Fábio. Mostrei tecnicamente, matematicamente, que era um roubo o pedágio. E o Lerner desabou. Daí ele baixou o pedágio por decreto pela metade. O que custava 20 ia custar 10. E a imprensa toda, subsidiada pelo governo, dizia: o Lerner é bom, ele reduziu o pedágio pela metade. Esqueciam de dizer que ele que tinha feito o pedágio. E veja, eu não estou batendo no Lerner de uma forma desabrida, ele tinha qualidades, eu reconheço. E pessoalmente, pouca gente sabe, a minha relação com ele sempre foi muito boa, de amizade. Mas ele ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição logo depois do que ele fez. Arranjou um juiz que disse: o Lerner não pode modificar o contrato. Pacta sunt servanda. Os contratos têm que ser observados. E dobrou o preço. E vieram os degraus e tudo isso. Vamos acabar com a patifaria de uma vez. O rato é um tapeador. Candidato, outra obra que tem sido alvo de contestação é da faixa de infraestrutura no litoral, né, por impactos ambientais, por não ter sido observado. Uma outra crítica do Ministério Público seria do impacto para a população local e também o investimento de recursos públicos para uma obra que pode beneficiar um porto privado. Qual a sua opinião sobre a obra? O que o senhor acha? Vamos lá. Eu fui governador. O meu secretário do litoral, Fábio, era um cara porreta. Não é um menino, ele é um pouco mais velho que eu. Mas é o melhor urbanista do Brasil. É o Forte Neto. No fim do meu governo, bom, primeiro, eu me dediquei a cuidar dos caiçaras. Eu não vejo o litoral só como espaço de lazer para a classe média alta, a minha classe social, no verão. Eu cuidei dos caiçaras, emprego, reduzi imposto, baixar a tarifa de água e de luz, e melhorei algumas cidades, fiz investimentos pesados. Mas eu pedi ao Forte Neto que me fizesse um cálculo para o engordamento da praia.
Quando eu saí do governo, estava pronto o cálculo. O Pessutti não fez mais nada e os governadores outros não fizeram. Você sabe quanto custava o engordamento? 50 milhões de reais. O que é o engordamento da praia, Fábio? Você põe uma draga aqui no alto mar, ela puxa areia, você joga na praia, você bota um tratorzinho espalhando essa areia e você aumenta a área para a utilização dos banhistas e dos veranistas. É bacana. Matinhos precisava disso porque a urbanização avançou na praia. Ela acabou invadindo a praia, as casas, os bares, e ficou uma faixa muito estreita. Eu saí do governo, não fizeram nada. Camboriú fez. Eu tenho um apartamento em Camboriú, herança da minha sogra, que era Catarina. Custou 70 milhões de reais. O orçamento do Ratinho foi 500 milhões de reais. Já fizeram uma licitação que, se não me engano, é 317 milhões de reais. E prevê mais uma de 100 e poucos milhões de reais. Não tem cabimento. Sabe quantas empresas estão envolvidas nisso? Olha, tirar areia do mar alto, jogar na praia. Tem 7 empresas envolvidas nisso. Na tradição, Fábio, da corrupção política brasileira, isso é rachide, é negociata. O Lula chamaria de maracutaia. É a minha suspeita. Eu assumo e vou investigar isso imediatamente. Por que 7 empresas para fazer uma obra que uma empresa faria sozinha? A tal da draga parou agora. Ela está em reforma, encostada, não sei onde, não ia nada. E a ponte de Guaratuba, vou assinar. Ele disse da ponte de Guaratuba, ele disse que vai assinar a proposta de concorrência. O Álvaro já fez isso, o Bill Richard já fez isso, só eu que não enganei ninguém. Então tudo isso é uma farsa. Agora, 7 empresas, um contrato 317. Então você poderia dizer, a sua de 50 faz muito tempo que você foi governador. E os 70 de Camboriú? O que é isso, minha gente? Que tapeação é essa? Governador, o senhor tem falado sobre a Copel e a Sanepar, dizendo que, ao assumir, vai demitir toda a diretoria da Sanepar e da Copel e vai trazer as tarifas... Não só a diretoria, o Conselho de Administração, a parte do Estado. E trazer as tarifas para o mínimo possível. O senhor também cita, embora proibido pela legislação eleitoral, que congelou as tarifas. Esse congelamento vem gerando aumentos da tarifa até hoje. Porque não diga uma bobagem dessa, pelo amor de Deus. A AGEPAR Você já deu uma tropeçada na pergunta anterior. Não tem nada com isso. Quando eu fui governador, eu fiz a tarifa mais baixa do Brasil e construí 3 usinas hidrelétricas. Hoje é a mais alta da história do Paraná. O que estão construindo? Nada. Não é verdade isso. A tarifa não gerou nada. E eu fui governador há 12 anos. Que conversa é essa que uma administração minha geraria preço hoje? A Copel é uma empresa pública. Ela não é uma sociedade anônima. Ela existe para fornecer energia para o Paraná, para as empresas se desenvolverem e não demitirem na crise. A França hoje, você sabe, você não devia nem ter feito essa pergunta porque você tem conhecimento do que eu vou dizer. Há 20 dias atrás, a primeira-ministra da França declarou que o sistema energético da França seria nacionalizado 100% para acabar a empresa privada, que era o chupa-cabra numa crise do mundo, que ia enfraquecer toda a estrutura da iniciativa privada francesa. E hoje, se você de manhã tivesse olhado a internet, você teria visto que a Alemanha está nacionalizando e estatizando todo o sistema elétrico. Então o sistema elétrico não é para gerar lucro para sócio privado. E eu obedeci à lei de SA, Sociedade Anônima. 25% do lucro. Mas eles estão dando 55%, 65%. Estão roubando o povo do Paraná. Agora, não confunda uma administração feita para a população, com identidade, com amor pelo povo, com a patifaria que está ocorrendo hoje lá. O que a AGEPAR está fazendo hoje está errado, então, governador? Claro que está errado. Está tratando a Copel como se fosse uma empresa do mercado. E a empresa do mercado faz a satisfação dos acionistas à custa do quê? Da conta brutal que chega na sua casa indevidamente. Isso está errado. E não sou só eu que estou contra. O Papa também está. O candidato, o senhor apontou também no seu plano de governo que entre 2019 e 2021 agora, o Paraná ficou na antepenúltima posição entre os estados brasileiros em investimento de saúde. Mas entre 2003 e 2007, quando o senhor era governador, o Paraná deixou de investir quase 2 bilhões na área da saúde. Segundo o MP,
o Executivo não aplicou esses percentuais mínimos de receita previstos na Constituição e o Estado virou réu nessas ações. Fábio. Então, como que o senhor pretende evitar Fábio, que essas questões... Posso responder? Pode, eu ia perguntar para o senhor. Eu fiz 31 novos hospitais, eles não contabilizam como despesas de saúde. Eu investi na saúde do povo, não nos negócios, na privatização, como está fazendo o Ratinho hoje. Eu criei uma rede de 44 hospitais no interior do estado para levar a saúde pública perto do povo. E funcionou magnificamente. Hoje, eles estão querendo privatizar isso tudo. Eles não contrataram, desde que eu saí do governo, um médico ou um enfermeiro. Os 44 hospitais estão aí, foram úteis na pandemia, porque tinham UTIs e tinham leitos espalhados pelo estado inteiro. Eu construí, tinha um projeto de 340 clínicas da mulher e da criança, Luciana, para acabar com a mortalidade materna e infantil. Eu devo ter feito desse projeto umas 100 ou 200 clínicas. Fecharam, desapareceram. Eles querem a privatização de tudo. Eles, na história da privatização, para você entender bem o que é isso, bom, em princípio, eu investi em saúde à beça. Meu pai era médico, e era um médico interessante. Segunda, terça e quarta-feira, meu pai não cobrava consulta e atendia a periferia da cidade. Eu fui formado nesses exemplos. E eu investi pesadamente. Londrina, por exemplo, você é de Londrina? Sim. Então você sabe que eu investi. Vocês tinham um postão na Zona Sul e outro na Zona Norte. Eu transformei em 2 hospitais. Vocês tinham um pronto-socorro que praticamente era um Vietnã. Eu reformei e fiz um outro novo. Eu financiei o Hospital Católico da Santa Casa de Misericórdia. Fiz um novo. Eu fiz o primeiro hospital de Queimados depois do de Porto Alegre do sul do Brasil. Eu não contabiliza isso com investimento. Agora quero te dizer o que eu acho do Ministério Público e do nosso amigo Jacóia. Eu fiz uma denúncia sobre o absurdo da tarifa da Copel e o Ministério Público me respondeu que o Conselho de Administração resolveu e pode resolver o que quiser. Eles esqueceram que é uma empresa pública. Eles esqueceram, aparentemente, que o munus do Ministério Público é defender o interesse do povo, inclusive o interesse difuso. E eu fui responsável, como senador, pelo avanço do Ministério Público no Brasil. A gente estava saindo da ditadura militar, aqueles militares porra louca fazendo absurdos, e eu imaginava que se nós tivéssemos instituições fortes, Roger, como o Judiciário e o Ministério Público, a gente faria uma contraposição para o país funcionar melhor. Mas eles não estavam preparados para isso. Eu não entendo como é que o Ministério Público do Paraná pode dizer que uma empresa pública, através do Conselho de Administração, pode ferrar o povo impunemente. Agora, cabe com essa história de que eu investi pouco em saúde, porque eu investi à beça e quero investir o dobro agora. Candidato, e na educação, né? O governo federal acabou de divulgar o IDEB, o principal indicador da área aqui no Brasil. O Paraná avançou, mas não atingiu a meta proposta pelo próprio governo. E essa defasagem no ensino ainda foi muito justificada pela pandemia, né? Pelo atual governo. Como melhorar e qual a sua proposta prioritária para a educação? No meu governo, eu peguei uma bagunça quando comecei. Os professores não tinham o preparo necessário. Eu não ia importar professor da Inglaterra, da Suíça. E os nossos são tão mais inteligentes que os deles, né? O problema da base do ensino é que não estava adequado. Eu criei a formação continuada dos professores. Eu construí espaços novos nas universidades públicas e contratei os melhores pedagogos e didatas disponíveis no Brasil para os professores passarem um ano na sua reciclagem. Porque um professor numa sala de aula lotada não tem tempo para se aperfeiçoar. É um sacrifício brutal com salário miserável. Eu coloquei na formação continuada. E nós chegamos em primeiro lugar do Brasil. O Ciro Gomes disse que o primeiro lugar é deles, mas foi o nosso aqui. Mas eu não faço muita propaganda disso, porque eu acho que o fato de ser o melhor ensino do Brasil não significa que seja o melhor possível que a gente podia fazer. Temos que fazer melhor. O ensino básico do Brasil ainda não é uma maravilha. Então nós podemos melhorar muito. Eu construí 59 escolas. Eu botei a internet em 2.200 escolas, em 20 e poucas mil salas de aula. Você sabe o que o Rato fez com a internet agora? Vendeu! Vendeu! E o dinheiro foi, em grande parte, distribuído por sócios privados da empresa.
É uma imoralidade, é uma indecência. E o Ministério Público onde é que está? Esse que falou essa besteira que você leu aí agora para mim. Está quieto, acomodado. E eu vi que o Giacóia fez uma homenagem agora ao secretário das Finanças. Deu um título, uma coisa eu vi na internet de passagem. Não tem cabimento isso. Nós temos que melhorar o nível das nossas escolas, como eu fiz. Livro didático gratuito. Sabe por que eu fiz o livro gratuito? Porque o pessoal do liberalismo econômico, Fábio, quer o livro comprado da livre iniciativa. E um livro custava, Paraná, 40, 50, 60 mil reais. E não era de boa qualidade. Eu reuni os melhores professores que nós tínhamos nas nossas universidades no ensino básico, montamos grupos de estudo e eles escreveram os livros. O papel é subsidiado no Brasil, não custa nada. E eu mandei imprimir. Então um livro de 40, 50 reais acabou saindo por R$1. R$1,20. E eu dei para todos os alunos no momento daquela crise de 2007 e 2009, que as famílias não tinham condição de comprar um material escolar. Nós vamos fazer isso de novo. Eu quero o melhor ensino do Brasil no acordo que eu já fiz atrás. Eu dizia aos professores, se vocês me derem o melhor ensino do país, eu dou a vocês o melhor salário do Brasil. E nós chegamos a isso. Tem que haver parceria. Agora, há uma guerra do rato com o professor. Há uma guerra do rato com o enfermeiro e com o médico. Há uma guerra do rato com o pessoal da segurança pública. Há uma guerra do rato que só não é guerra com os milionários que ele dá 17 bilhões de isenção. O que tem por trás disso? Quem é que sabe o que essa comissão está fazendo? Isso tem cheiro de Caixa 2, financiamento de campanha. Uma das estratégias... Mas temos que investigar para saber se essa minha suspeita é verdadeira ou não. Não há governo no Paraná, uma esculhambação completa. Agora, eu faço o maior comício da história do Paraná e a Globo me ignora. O que está por trás disso tudo? Na educação, ainda uma das estratégias desse atual governo foi as escolas cívico-militares, 200 escolas que eles criaram. O senhor concorda com essa política e pretende mantê-la? O que? Escola comunitária? Escola cívico-militar. Isso é uma boçalidade total. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. O rato eu não sei se ele é escoteiro. Não tem cabimento isso. Você botar um militar na direção de uma escola, Luciana, que tal fazer o contrário? Botar uma professorinha no comando do batalhão? E eu não vou dizer para você que não tenhamos professores que sejam capazes de comandar um batalhão. E que tenhamos também militares que possam ser diretores de escola. Mas a formação genérica da corporação não tem nada com isso. Isso é uma palhaçada ridícula. Eu criei a patrulha escolar. Eu botei a polícia interagindo com pais de alunos, com professores e com alunos, para garantir a segurança. Eu não sou dado a palhaçadas como o Bolsonaro, que vai fazer papel ridículo de desmoralizar o Brasil lá na Inglaterra no enterro da rainha. E, candidato, em relação à segurança, qual que é a proposta para fazer com que o policial da base, aquele que está lá na rua atendendo a população, melhore, tenha uma progressão de carreira, consiga trabalhar estimulado para isso? Bonita pergunta. Vou te dar 2 exemplos iniciais. Tem municípios do Paraná que já receberam do Ratinho 4 viaturas. Bacana, né? Tem 2 policiais no município. Então parece que o negócio de comprar viatura é melhor do que contratar a polícia. A coisa está feia, eles estão criando novos batalhões, mas não contratam novos policiais. Agora, no fim do governo, levando um pau, estão se mexendo. Mas quando se faz um batalhão, você bota 20, 30 policiais na cozinha, você bota outros tantos no almoxarifado, outros tantos na burocracia, você tira da rua. Guarapuava foi assaltada por um bando de bandidos. Guarapuava tem 180 mil habitantes. É a terra onde nasceu a minha mãe. Eu sou meio guarapuavano. Eu sou curitibano. Mas tinham 9 policiais em Guarapuava quando os bandidos entraram. Morreu um cabo. Não tem polícia, não tem investigação, não tem nada. Por que não assaltaram finalmente o depósito que tinha dinheiro de transporte? Porque eles levaram dinamite para explodir a porta. Explodiram a porta. Mas eles não sabiam que tinha uma segunda porta e faltou dinamite. Mataram e foram embora. Não tem polícia no Paraná. Agora o básico. Eu conversei com o Lula isso ontem, no sábado. O básico é o seguinte. A polícia tem que ser preventiva. Ela não pode ser uma polícia repressiva. A polícia repressiva da direita brasileira é para reprimir movimentos sociais. É para reprimir os médicos funcionários
que reclamam o salário. É para botar numa porta de uma fábrica e bater nos operários que estão reivindicando direitos e salários. A polícia repressiva tem que ser cessada. Nós precisamos de uma polícia preventiva. Patrulha escolar, patrulha rural, a interação com o movimento social. O policial que trabalha no bairro, no teu bairro, Fábio, ele tem que te conhecer. Você tem que conhecer o policial. Ele tem que conhecer a tua mãe, a tua esposa, os teus filhos, para não se equivocar e não ser um estranho invadindo violentamente. E a polícia civil tem que ser investigativa. Não é difícil fazer isso. Eles estão completamente errados no princípio. Eu conversava com o Lula ontem, o Lula me disse: Requião, assumo, vamos sentar e vamos mudar isso no Brasil inteiro. É um mínimo de inteligência, é simples, não tem dificuldade alguma. O policial hoje está fazendo cargas dobradas, triplicadas e não ganhando nada. Congelado a correção salarial há 8 anos. 7 anos ou 8 anos. Senão o Tribunal Eleitoral vai dizer: o Requião falou 8, mas é 7 anos e 9 meses. Estou com o saco cheio desse tribunal. No seu último ano como governador do Paraná, em 2010, candidato, o Paraná era um dos estados mais violentos do Brasil, entre os 10 mais violentos, com índices de homicídio acima de São Paulo, Rio de Janeiro. Em 2009, houve um aumento de 20% nos homicídios cometidos aqui em Curitiba e região metropolitana, em comparação com 2008. Então, houve uma progressão, né, nessa questão da violência. A atuação da PM, na época, ela era criticada por ser considerada violenta. E o que o senhor tem de proposta para fazer que esses casos não se repitam? Não sei de onde é que você tirou esse dado, mas eles não são verdadeiros, viu, Fábio? Em primeiro lugar, nós tínhamos, quando eu assumi, uma polícia militar dedicada a fazer despejos violentos, matar pessoas em conflito com o movimento social. O que foi que eu fiz quando assumi o governo? Eu chamei todos os líderes dos movimentos sociais e todos os oficiais da Polícia Militar no quartel-general, num fim de semana. Eu fechei a porta para eles discutirem o negócio. Por que eu fui motivado para isso, Fábio? Um oficial da polícia, chegou a ser coronel, mas na época era tenente, foi na minha casa quando eu assumi e disse o seguinte: governador, eu fui mobilizado para fazer um despejo numa área rural. Disseram que eram guerrilheiros cubanos e comunistas que estavam lá, e eu entrei de metralhadora engatilhada. Havia uma barraca, eu chutei o pau da barraca e entrei dentro da barraca com a metralhadora engatilhada. Eu encontrei uma mulher amamentando uma criança e com outra criança pequena do lado. Requião, isso não pode ser assim. Daí eu reuni todos para eles discutirem o que é um movimento social, que é a luta por direito. E que a polícia deve existir para garantir a liberdade de manifestação do movimento social. Se a Globo te puser na rua injustamente e você quiser fazer uma manifestação, a polícia não pode ir até você te dar umas cacetadas nessa cabeça bonita, esse penteado magnífico que você tem. Ela tem que te dar a garantia da manifestação. E esses dados que você tem não são corretos. Candidato, ainda sobre segurança, mas sistema prisional. Quando governador, o senhor acabou com a terceirização do sistema prisional. O atual governo está indo na toada contrária. Está aumentando a terceirização de serviços que eram prestados por PSS e já avisou que vai fazer políticas PPPs para algumas obras e tal. Como que isso interfere no tratamento do preso e na ressocialização, que é o que a gente quer? Vamos conversar um pouco sobre o Jacóia. Como é que isso deveria ter ação do Jacóia, que é o chefe do Ministério Público? Eu fiz a estatização e a profissionalização dos guardas. Eles tinham que ser treinados, eles tinham que saber, eles tinham que ter instrução continuada para dar um serviço decente, firme, duro, mas que não fosse agressivo para os presos. Você sabe que os presos provisórios no Brasil são a maior parte dos presos hoje. O cara passa 5, 6 anos como preso provisório e de repente o processo dele nem existe. Mas hoje o Rato fez uma licitação, viu? O Ratinho que está nos ouvindo aí. Vamos acompanhar isso tudo aqui. Eu não sei porque que o Jacóia não incriminou já o governo, o Rato e tudo mais. Ele fez uma licitação. O cara que ganhou a licitação vai dar presos para as cadeias. Ele tirou as cadeias do sistema da polícia e passou para o departamento penitenciário. É o mesmo cadeião. Então ele diz construir novas penitenciárias. Não, mentira. Ratão, mentira. Ratinho, mentira. E o cara que ganhou a licitação, Luciana, vai ganhar por preso por mês
Quanto é que você ganha aqui bem? Ele vai ganhar por preso, por mês, R$22 mil. Você sabe quanto ganha o guarda penitenciário contratado? Tem ideia de quanto ganha? 2.100. Ah, mas é uma estrutura privada, tem o 13º, tem o fundo de garantia? Tem. E eu acho até que tem que ter um fundo, Fábio, para enfrentar um dissídio trabalhista que possa haver, a empresa tem que ter um fundo para aguentar isso. Então o custo do guarda penitenciário seria no máximo R$5.100. O cara está ganhando 22 mil. Quem é esse cara? É do partido? É do grupo do Bolsonaro? É da onde? 22 mil reais para o cara ganhar 2.100 na ponta? A mesma coisa que eu disse para você está acontecendo com o pessoal de base da educação na terceirização. Um custo de 300 milhões passou para quem? E o Ministério Público não abre a boca, mas homenageia o secretário da Fazenda pela madrugada. Isso me deixa desesperado em ser governador, pôr um corretivo nisso. E uma das coisas que eu faço logo é quebrar o sigilo desses 17 bilhões de isenção fiscal. Para quem? Para quê? Por quê? Que história é essa? Do Estado que diz que não pode pagar um funcionário? No gancho dessas suas críticas ao Ministério Público, candidato, os últimos governos têm sempre, todo ano tem essa discussão sobre a parcela de orçamento que é destinada à Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Justiça, para tentar se diminuir essa parcela, já que, por exemplo, na Assembleia a gente vê todo aquele ano aquele cheque que é devolvido, né, que a Assembleia não usou. Mas nesse ano, na LDO, você tentou uma emenda para aumentar um pouquinho lá o repasse ao Ministério Público. Qual que é a sua opinião sobre essa questão, se os orçamentos desses poderes estão inflados, estão inchados, ou se está suficiente ou ainda precisa aumentar? Eu acho, Roger, que um procurador de justiça tem que ganhar bem. Um juiz tem que ganhar bem, ele não pode estar preocupado com a manutenção da sua família quando ele está cuidando de julgamentos e de sentenças importantes para todo mundo. Mas, porém, todavia, contudo, o corporativismo é a manifestação coletiva do egoísmo e do individualismo. Esse pessoal tem que entender que a finalidade deles é cuidar da estrutura do Estado, das pessoas e do direito. Eu sou autor da lei de abuso de poder de agente público. Se você não sabe quem fez comigo essa lei, até um pedaço grande, foi um sujeito que você deve conhecer, Luciano, o Sérgio Moro. Através, inclusive, do De Lázari, que era meu secretário de segurança, nós conversamos muito. E, no fim, ele só não concordava com uma coisa da minha lei. Ele queria hermenêutica aberta. Ou seja, se a lei dissesse isso é preto, ele queria que o juiz estivesse autorizado a dizer que era branco, cor-de-rosa ou azul, sem ser punido. Ele queria a licença absoluta para o cara não seguir a lei. E eu acho que eles têm que seguir a lei. Então, eu acho que tem que ter salário razoável. Agora, esses 500 e poucos cargos que eles criaram agora são uma imoralidade absoluta. Como é que um cara pode falar, como chefe do Ministério Público, em defesa do povo e tal, pedindo cargo em comissão sem concurso? Daí eles pegam um prefeito que contratou uma menina lá com cargo em comissão e querem botar na rua o prefeito. É uma loucura isso, é um disparate. Agora, o Ministério Público é importante. E eu fui no meu gabinete o defensor do Ministério Público do Judiciário no meu primeiro mandato no Senado. A Ellen Grace, que era procuradora, fazia plantão lá. Era eu e a Ellen mexendo naquilo. Porque a gente achava que tinha que ter um Ministério Público forte e um Judiciário forte para se contrapor à visão do militarismo. Mas eles não estavam preparados para isso. Eles hoje estão preparados para homenagear o secretário da Fazenda quando conseguem vantagens que ferem o interesse geral da população. Nas suas últimas passagens pelo governo, candidato, houve nomeação de parentes do senhor em cargos no Museu, Oscar Niemeyer, no Porto de Paranaguá, na Coapar, na TV Educativa. Houve críticas à época sobre essas nomeações como um provável nepotismo. E eu queria saber do senhor, nesse futuro governo, caso o senhor seja eleito, como que o senhor vai tratar desse? Você gostaria que eu nomeasse os parentes do Francisco Cunha Pereira, aqui da TV Globo e da Gazeta do Povo? Não, veja bem, o parentesco não é um motivo para ser contratado, mas não é uma cláusula infamante. Se você tem um parente que tem condições de fazer um belo serviço, você conhece e tem confiança, você sabe de onde é que vem o nome nepotismo, Fábio? Nepotismo é o afilhado do Papa. O Papa privilegiava os seus afilhados e vem daí o nome. Você acha, por exemplo, que o Maurício Requião, que é meu irmão,
que foi o melhor secretário de educação do Brasil. Pergunta aos professores hoje o que acham do Maurício Requião e do meu governo. Seria afastado para mim nomear o Feder no lugar, que é um comerciante da educação? O Porto de Paranaguá estava uma esculhambação, eu tinha que pôr uma pessoa que eu tivesse confiança absoluta e que trabalhasse junto comigo. Parentesco não é credencial, mas não é cláusula infamante. Isso é uma conversa mole da extrema-direita que quer desviar a discussão dos grandes problemas. O meu problema era acabar com a roubalheira do Porto. E eu botei uma pessoa da minha absoluta confiança. E o meu irmão na Secretaria da Fazenda foi bem. A minha mulher dirigiu por um tempo o Museu Oscar Niemeyer. O Lerner está morto. Pergunta para o Jaime Lerner, se você pudesse perguntar, qual foi a melhor administração do Museu Oscar Niemeyer, que abriu as portas do Paraná para o mundo. Parentesco não é cláusula infamante. Tem irmãos que eu não nomeei. Tenho parentes que eu não nomeei. Eu nomeei quem eu confiava. Mas se você prefere o Feder, você está numa linha totalmente oposta à minha. Você é contra a educação. No seu programa de governo também, candidato, há o desejo expresso da construção, até vou usar os termos que constam ali, abre aspas. No meu ou na sugestão da base? No seu plano de governo registrado junto à Justiça Eleitoral. Sugestão da base, tá. Separe as coisas. Uma sociedade solidária deve garantir à juventude um amplo leque de oportunidades de acesso à educação e à cultura, para assim garantir a todos e todas o direito de uma vida com dignidade e liberdade. Então a gente está falando de acesso à educação e acesso à cultura. Mas nessa última passagem sua como governador do Paraná, algumas escolas foram proibidas de assinar e de receber a Gazeta do Povo. Algumas escolas foram... Não diga isso, isso é uma infâmia, porque eu pessoalmente era amigo e admirador do Francisco Cunha Pereira. Tá? O Francisco era meu parceiro em muitas coisas que nós fizemos. E eu jamais faria uma boçalidade dessa, Flávio, porque eu não sou canalha. Eu sou um democrata. Apreciava o jornal e jamais faria isso. E cá entre nós, é uma infâmia quem lhe sugeriu me dizer isso agora nesse programa, porque é mentira absoluta. Deve ser o mesmo pessoal que cortou a minha imagem no comício do Lula e meu. Não sei disso, mas num outro momento também houve uma campanha de outdoors contra a Gazeta do Povo a respeito de uma reportagem que foi feita pelo jornal com dados do governo do estado falando sobre a balneabilidade das praias do litoral. O PMDB adverte, a Gazeta do Povo mente. Bom, isso você conversa com o PMDB, fala com a Nibelinho. Na época que o senhor era do PMDB e governador. Caso eleito, como que o senhor pretende tratar casos como esse, nesses enfrentamentos com a liberdade de imprensa e de expressão? Quando eu batia um papo com a Gazeta do Povo, o filho do Francisco algumas vezes almoçou comigo lá no Canguiri. Mas o Francisco, quando ia conversar comigo, ele levava sempre a filha dele. Uma pessoa extremamente simpática e cordial que tem a minha admiração. Eu não sou um canalha, eu sou um democrata. Agora, canalha é quem cortou meu nome do comício. Se é que não foi um deslize, uma incompetência, um absurdo de falta de observação. Provavelmente não sabiam que tinha candidato ao governo do Paraná e que o candidato tinha organizado o maior comício da história. É isso, Flávio? Responda, me ajuda a entender. Governador, a campanha de Ratinho Júnior, também a campanha de Sérgio Moro ao Senado, tem batido muito na tecla de derrotar a velha política. O senhor aí tentando o 4º mandato, o que a velha política tem a ensinar ainda para quem... Eu sou um velho político, eu tenho 81 anos. Eu moro numa casa do BNH que eu comprei há 44 anos. E sou casado com a mesma mulher há 52 anos. Mas eu sou um sujeito na linha do Papa Francisco na economia. Eu penso no direito das pessoas, direito à vida, ao trabalho, à dignidade, à participação do processo civilizatório. Não tem cabimento isso. O velho político é o Ratinho, que tem uma dúzia de mandatos sem fazer nada. O pai foi deputado e desistiu. E as más línguas dizem, eu não acredito, viu, que ele vendeu o mandato dele na Câmara Federal para o sucessor. Eu não acredito, mas é o que o povo comenta. Talvez seja um comentário tão irresponsável como esse que o Flávio me fez aqui agora. Candidato, a gente está se aproximando dos momentos finais aqui do tempo estimado para essa entrevista. Suas considerações finais, por favor, para o nosso eleitor paranaense e sobre o seu governo. Minha gente, eu faço política por ideal. Eu larguei as minhas atividades privadas para transformar o mundo.
Eu queria melhorar a sociedade. A minha família tem uma tradição de participação política. Pra você ter uma ideia, meu trisavô foi lugar-tenente do Frei Caneca na Confederação do Equador, que queria tirar o Brasil da possessão portuguesa e da subordinação. Eu faço política desejando transformar o mundo. Eu acho que a gente não tem que brigar numa vida curta que tem por poder, por acumulação de riqueza. A gente tem que tentar deixar alguma coisa para o futuro, para os outros. Eu tive mais de 80% nos meus 2 governos. Agora, eu acho terrível, eu não vejo explicação, como de repente eu faço o maior comício da história do Paraná e a Rede Globo não se refere à presença do candidato que organizou o comício. Ou é incompetência absoluta, ou é um troço simplesmente terrível. Medo do quê que eles têm? Que eu criei o melhor ensino do Brasil no Paraná? Que eu aumentei a maior geração de emprego? Que eu acabei com o êxodo rural? Que eu me associei aos produtores rurais? Que eu fiz um governo que ficou famoso pela educação, pela qualidade da educação? Eu acho que o fundamental é a gente entregar a alma e a paixão a isso. E eu acho que não estou numa campanha eleitoral. Eu estou na campanha da minha vida. Eu quero ajudar a mudar o Brasil. Nós temos que mudar esse governo federal enlouquecido. E temos que dar uma perspectiva para o Paraná também. Me dedico profundamente a isso. Mas eu não tenho rede de rádio, como tem o Rato. Não tenho 161 milhões para comprar imprensa. Não tenho essa oposição. Não esquecem, por exemplo, de um jantar do Rato no Madalosso, mas esquecem do maior comício do estado do Paraná. O que é que está acontecendo? Eu faço por vocação, por idealismo e por paixão. Eu tenho 81 anos de vida. Talvez eu viva mais os 30. Eu quero aproveitar isso para melhorar a vida dos outros, dar uma contribuição séria e certa para o futuro da sociedade. Faço por amor, faço por identidade com o povo, faço por solidariedade. Eu tenho um currículo um pouco diferente do que vocês conhecem. Vocês não sabiam que eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Eu fui o primeiro aluno do curso de planejamento urbano da Fundação Getúlio Vargas. E eu fiz teologia na Faculdade Católica. Os meus princípios são sólidos. E toda esta oposição não me intimida. Eu faço para dar um sentido útil à minha vida. E espero ganhar essa eleição e acabar com essa bobajada, dessa molecagem que se transformou o governo do Paraná, com o qual o povo não tem nada a ver. Mas os milionários, os ricos, os donos de televisão estão satisfeitíssimos. E o dono de televisão que eu falo, para você não me interpretar mal, Flávio, é o Ratão. Candidato, muito obrigada por participar, por nos estar aqui com a gente nessa entrevista. E assim a gente encerra a primeira sabatina aqui com os candidatos ao governo do estado. Amanhã estaremos novamente com o Ricardo Gomide, candidato pelo PDT, também assim às 15h. Filhote do Ciro Gomes.